Pontualmente, 1h. Agora na Sagres, o time que vai levar a torcida de todos os brasileiros rumo à Rússia. Você está escalado para fazer parte do nosso time, rumo à conquista do Hexa. A caminho da Copa, Rádio Sagres. Olá, torcedor! Grande abraço! Seja bem-vindo à Rádio Sagres 730. Estamos a caminho da Copa. Hoje é quinta-feira, dia 26 de abril de 2018. Eu sou o Rafael Bessa. Estamos em contagem regressiva para a Copa do Mundo Rússia 2018. Faltam 49 dias para o Mundial. E você já sabe, a Rádio Sagres 730 está a caminho da Copa. Somos uma das 12 rádios do Brasil com os direitos de transmissão adquiridos. A Sagres 730 está licenciada para o Mundial Rússia 2018. Estaremos no país do leste europeu com nossa equipe espalhada em diversos pontos, em diversas cidades importantes e, lógico, sempre ao lado da seleção brasileira. Brasil! Hoje é dia do quadro Vozes da Copa, quadro que traz uma entrevista especial com um convidado que já viveu esse ambiente de Copa do Mundo, ambiente de seleção brasileira. E o entrevistado de hoje é especial, hein? Amarildo! Foi o diferencial da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1962, quando da contusão do Rei Pelé. Pois é, 1962, no Chile, a seleção do Brasil conquistou o bicampeonato histórico. Hoje também é dia de destacarmos a repercussão da vitória do Real Madrid sobre o Bayern de Munique na Liga dos Campeões da Virada. E sabe aquela história sobre Ibrahimovic? Pois é, chegou ao fim, ainda bem, não estava mais aguentando falar sobre o sueco. Só espero que a Natália Freitas não tenha metido ele hoje na enquete. E aí, Natália, tudo bem? Estamos a caminho da Copa. Tudo tranquilo, Rafa. Estamos a caminho da Copa e não temos Ibrahimovic na enquete não, viu, Rafa? A enquete hoje é sobre treinadores. Qual destes técnicos tem o melhor trabalho à frente de sua seleção? Tite, do Brasil, Joaquim Löw, da Alemanha, Oscar Tabares, do Uruguai ou Lopetegui, da Espanha. Quem quiser votar é só acessar o @sagres730 no Twitter. Combinado, valeu demais, Natália Freitas, com a enquete do dia. Conforme já prometemos, hoje é dia de Vozes da Copa e ao meu lado está o Thiago Rabelo. Thiago, você sempre trazendo pra gente aqui uma entrevista especial e quem é o seu personagem de hoje. A caminho da Copa, tudo bem, Thiago? Tudo bem, Rafael? Tranquilo. Hoje o entrevistado é Amarildo, o Possesso, ele que foi um dos heróis do bicampeonato brasileiro de 62 e teve uma missão pouco difícil, substituiu apenas o Rei Pelé. E Amarildo fez mais do que substituir Pelé, ele fez uma Copa de Rei com 3 gols, um deles na final, e os 2 da virada no emblemático jogo contra a Espanha no Mundial do Chile. E é com o Amarildo que vamos agora. Boa tarde, Amarildo. Prazer enorme ter você aqui na Sagres 730. O prazer é todo meu. Um abraço para o povo aí de esportistas de Goiânia. É um prazer falar sempre de coisas passadas, mas coisas que deixaram uma história, não? Então, esse Campeonato Mundial de 62 foi realmente um campeonato que deixou uma marca, entendeu? E nós estamos aqui para conversar, vamos conversar para reviver algumas coisas, entendeu? Que aconteceram naquele ano de 1962. Amarildo, como que foi estrear em Copa do Mundo e só tiver essa missão de substituir o Rei Pelé em uma decisão como foi naquele jogo contra a Espanha? Olha, eu, em 62, apesar de ter somente 4 anos ali no Botafogo como profissional, eu já estava em uma escola de futebol, entendeu? Que foi o Botafogo, Newton Santos, Zagallo, Garrincha, o Didi, o Quarentinha, esses jogadores que Zagallo,
jogadores que te ensinam muito. E eu estava numa escola do futebol, entendeu? Que eu nunca pensei em nada de contrário daquilo que eu poderia fazer que pudesse sair errado. Absolutamente. Eu era muito ambicioso. A minha vida era jogar futebol. No Botafogo eu encontrei um ambiente que te ensinava tudo do futebol. Então, naquela época, 62, que teve aquele problema com o Pelé, que eu sentia a evolução daquela parada, entendeu? De um jogador como o Pelé, e deu um susto, entendeu? No povo brasileiro. Mas eu não tive nenhuma sensação de medo ou de... Não. Aliás, me deu uma força tremenda, porque eu falei, aqui eu tenho que fazer igual ou melhor. Eu falei, isso é orgulho, né? E depois tinha Newton Santos, tinha o Didi, tinha o Garrincha, tinha o Zagallo, e que nós jogávamos junto já de 4 anos. Falou, garoto, joga o teu jogo, faz aquilo que você faz no Botafogo e o resto deixa que as coisas acontecem. E foi o que eu fiz. E realmente foi uma choradeira tremenda aqui no Brasil, porque agora, Pelé, como é que nós vamos fazer? Mas tinha Garrincha, tinha o Didi, tinha o Vavá, tinha o Zagallo, Newton Santos, entendeu? O Zito, e todos esses jogadores, entendeu? Que não deixavam absolutamente nada de fraqueza naquela seleção, inclusive com a minha entrada depois. E teve o Amarildo, né? Até porque os 2 gols daquele jogo contra a Espanha foram marcados por você. E aquele jogo o Brasil sai atrás, o Brasil corria o risco de ser eliminado, se perdesse o jogo dava adeus para a Copa do Mundo, e você só com 21 anos decide o jogo. É muita personalidade, é muita confiança. O que você fez para decidir aquele jogo? Olha, eu vou te dizer a verdade. Eu sempre gostei, entendeu? De provar até onde eu poderia chegar. Então eu dava tudo aquilo que eu tinha e um pouquinho mais. Porque era a minha vida, era o meu sonho de fazer alguma coisa pelo futebol brasileiro. E aquela época, aquele momento que, apesar de não ter sido uma coisa, vamos dizer assim, boa para a seleção, era o momento de demonstrar o valor que eu tinha, se era ou não era aquilo que eu desejava fazer. E aconteceu. Aconteceu que realmente na minha estreia contra a Espanha, nós estávamos perdendo de 1-0, eu fiz os 2 gols, entendeu? Da vitória nossa, porque, para dizer a verdade, foi um jogo, não somente um jogo é um jogo de mata-mata. Agora você imagina o mata-mata, substituindo o Pelé, se nós tivéssemos perdido, o que seria do Amarildo, que depois se transformou em Possesso? Ninguém sabe. Mas eu tive sempre a minha fé, tive sempre a minha vontade de vencer. Eu tinha sempre de fazer aquilo que eu sempre fiz na minha vida e sempre fiz com um rendimento sempre em subida. Eu nunca desci um degrau, entendeu? Na minha vida esportiva. De 58 a 62, eu sempre subia um degrau. Sempre. Nunca desci um degrau. Então, isso para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida esportiva e deixou uma marca muito de valor, muito na história do futebol brasileiro, inclusive pela substituição de um grande jogador como é o Pelé. Apesar de nós também termos um grandíssimo, que se tivesse acontecido com ele, seria a mesma coisa, o Garrincha.
tudo que aconteceu com o Pelé, se tivesse acontecido com o Garrincha, seria a mesma coisa. Aquele que tivesse substituído o Garrincha ia ser muito duro, entendeu? E isso aí são coisas que nós temos que estar preparados para afrontar com confiança e com muita garra. Isso. Tanto é verdade que depois dessa Copa do Mundo, o Nelson Rodrigues, ele me apelidou de possesso. Eu no campo era realmente muito terrível, entendeu? Era uma coisa terrível aí com os adversários. Então isso aí eu mantinha até no começo, até o final da minha carreira no Vasco, quando eu fui campeão em 74 com o Vasco, ali encerrei pela contusão que eu tive. Amarildo Possesso, craque da Copa de 62. E esse foi só o primeiro trecho. Amarildo daqui a pouco volta aos microfones da Sagres 730 para contar histórias de Newton Santos e também de Mané Garrincha. Show, espetacular. Falava aqui com o nosso Thiago Rabelo fora do ar, o quanto é marcante fazer esse tipo de entrevista, porque são personagens que estão eternizados na história, como é o caso do Amarildo, lá em 1962. Presta atenção quanto tempo não faz, e hoje ainda estamos falando aqui do Possesso, que é o nosso convidado. Daqui a pouquinho tem muito mais com Amarildo aqui no Vozes da Copa, no programa A Caminho da Copa pela Rádio Sagres 730. Fica aí, segura aí, Thiago Rabelo. Faltam 50 dias para a Copa do Mundo e chegou a hora das notícias do dia. Vamos atualizar a nossa timeline. Timeline da Copa. Tudo o que rolou no seu feed de notícias, agora na Sagres. Timeline da Copa. E por falar em atualizar, eu falei que 49 dias. 49 dias, porque você que está assistindo o programa através do nosso perfil no Sagres Online, você que está assistindo através do Facebook ou ouvindo aqui através do AM 730, mas esse cara tá doido. Começou o programa falando 49, aumentou um dia por conta dele, não. 49 dias faltam para o Mundial Rússia 2018. Então, atualizando as notícias do dia, Natália Freitas. Exatamente, Rafa. E além de perder para o Real Madrid por 2-1 pela Liga dos Campeões, o zagueiro alemão Jerome Boateng corre risco de não jogar a Copa do Mundo. Aos 30 minutos do primeiro tempo da partida de ontem, o defensor sofreu uma lesão muscular na coxa e vai ter de ficar em tratamento por no mínimo 6 semanas. 6 semanas. Expectativa, então, para saber se Boateng, ele é um dos vilões da seleção brasileira. E se na recuperação não ocorrer nenhum problema, Boateng retorna aos treinamentos no início de junho. Problemão para o técnico Joachim Löw da Alemanha. Não é mesmo? Thiago Arantes, nosso correspondente internacional, direto de Barcelona. Estamos a caminho da Copa. Tudo bem, Thiago? Fala, Rafa, tudo bem? É um problema, sim. Boateng é jogador titular da seleção da Alemanha, né? Hummels e Boateng é a zaga, em teoria, titular da seleção da Alemanha. Saiu ontem mancando os primeiros exames, como vocês comentavam aí. Não tem muito boa pinta, não. Vamos ver, o Boateng seria um desfalque muito importante para a Alemanha, mas a gente tem que lembrar também que a Alemanha ganhou a Copa de 2014 com 3 desfalques muito importantes também. Na época, o Reus, o Reus, como dizem na Alemanha, né? O Gundogan, que também está machucado, e o Schmelzer, que era, na época, lateral esquerdo titular. Então, é um desfalque importante, sim, mas a Alemanha tem tanto jogador bom e não depende tanto de um jogador só, que eles acabam sendo muito bons nessa reposição aí, né? Mas, de qualquer forma, foi assunto hoje nos jornais aqui, da Espanha mesmo, e também nos jornais alemães, essa lesão do Boateng e o medo de que ele possa perder a Copa do Mundo. Ô, Thiago Rabelo, eu acredito que você deve estar torcendo aí também pela recuperação do Boateng, porque ele faz parte daquela pauta de irmãos, parentes de seleções em Copas do Mundo, né? É verdade, mas o irmão dele já tá fora da Copa, né? O Príncipe Boateng, então, ferrou. Se ele não jogar a Copa, ele vai poder ter a companhia do irmão, os dois assistirem a Copa pelo sofá. Mas o seguinte, o Boateng, tava até olhando essa estatística, ele não perdeu nenhum jogo nessa temporada. Todos os jogos com o Boateng em campo, o Bayern venceu ou empatou.
E outro detalhe, o Boateng, quando estava em campo, o jogo estava 1-0. Depois que ele sai do jogo, o Bayern toma virada e perde 2-1, que mostra o poder, a importância que esse jogador tem, não só para o Bayern de Munique, mas também para a seleção alemã. Thiago Rabelo, Thiago Arantes, a nossa dupla de Thiagos aqui no A Caminho da Copa. Abraçando aqui o Luiz. Luiz está nos ouvindo no Jardim Planalto, está interagindo com a gente através do WhatsApp, é o 984001757, também é um canal de interação que você tem com a gente, aqui com a Rádio Sagres 730, além das plataformas digitais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no nosso portal, no Sagres Online e também através do WhatsApp. Aliás, não sei se você já está assistindo, para matar aquela saudade do seu amigo Thiago Rabelo ou Arantes. Transmissão hoje também ao vivo através do Facebook. Daqui uns dias a gente vai mandar uma can aí para você, pra gente fazer essa transmissão simultânea, tá bom? Tá certo, vou colocar aqui. Eu tô meio afastado do Facebook, mas é por uma boa causa. A partir de amanhã já vou me conectar aqui pra matar a saudade dos amigos. Tá bom. Natália Freitas, por favor, como é que está a nossa enquete do dia? Porque é tradição. Temos o Thiago Arantes, temos o voto dele. Ele fica até com medo, né, Rafa, das nossas enquetes aqui, depois daquele Messi versus Maradona. Mas a enquete de hoje não é tão difícil assim não, viu, Thiago Arantes? A nossa enquete lá no Twitter, @sagres730, com a seguinte pergunta. Qual destes treinadores tem o melhor trabalho à frente de sua seleção? O Tite, treinador do Brasil, Joachim Löw, da Alemanha, temos também o Oscar Tabares, do Uruguai, e o Lopetegui, da Espanha. Neste momento, Rafa, 46% acha que Joachim Löw, da Alemanha, é o melhor treinador à frente de sua seleção. Thiago Arantes, aí em Barcelona, qual que é a sua opinião? Vocês falaram que estava fácil essa? Não é fácil não, hein? É difícil também. Eu acho que pelo histórico, né, o Joachim Löw, da Alemanha, é o meu voto. Mas o trabalho do Tite é muito bom, do Tabares é espetacular, porque a questão é que o trabalho do Oscar Tabares, ele foi o técnico do Uruguai na Copa de 90, né? Então, assim, é um trabalho que parou e voltou depois, e ele é um cara fundamental nesse fenômeno esportivo, futebolístico, que é o Uruguai. O Lopetegui também tem um trabalho muito bom na Espanha, mas é um trabalho mais recente, mais ou menos a mesma coisa com o Tite no Brasil, são dois trabalhos espetaculares. E um quinto nome que a gente poderia colocar, mas que também não ganharia, é o Juan Carlos Osório, né? O Osório estreou na seleção do México, levou de 7 do Chile, naquele jogo horroroso na Copa América Centenário, só que depois disso ele bateu todos os recordes da seleção do México. A seleção do México joga bem, é um time que tem um futebol legal, mas enfim, tem muito técnico interessante nessa Copa do Mundo, né? Só que meu voto é do Joachim Löw, inclusive porque quem conhece mais de perto, tenho amigos que estudam bastante a fundo o futebol alemão, dizem que quando o Klinsmann era técnico, o Joachim Löw o Klinsmann aparecia para dar entrevista, era o cara midiático ali, né? Mas o cara que preparava tudo, que fazia toda a programação de treinos, que estudava os jogadores para ser convocados, já era o Joachim Löw, que era o segundo, né? Era o segundo na hierarquia, era auxiliar técnico do Klinsmann. Então tem muito mérito o trabalho que ele tem feito na Alemanha, não só ele, como toda a estrutura do futebol alemão, um trabalho que começou em 2002, 2004 e que está rendendo muitos frutos. Bom, a última Copa do Mundo é talvez o grande exemplo disso. Seu voto, Thiago Rabelo, na enquete. Essa enquete é difícil, né? Bem difícil, mas acho que eu fico com o Tabares. Só que ontem, no Serra Dourada, teve gente falando que o melhor treinador é Renato, que se o Tite não abrir o olho com essa fase do Grêmio, daqui a pouco o Renato pinta na seleção. Foi algum gaúcho? Só pra saber. Alegrou muita gente, inclusive o Lucas Meira, que estava ontem lá na cabine, deve ter ficado feliz, um abraço para ele. E deve ser um que, se o Tite sair, vai querer o técnico Renato Portaluppi na seleção brasileira. Mas meu voto é do Tabares, acho que o Tabares faz um grande trabalho na seleção uruguaia e tem meu voto na enquete de hoje. Vamos seguir aqui com as notícias do dia. Natália Freitas, você já incluiu o Ibrahimovic de novo na pauta. Não, mas agora para dizer que finalmente acabou a nossa timeline do Ibra, a novela Ibra chegou ao fim.
Mas pelo menos por enquanto, né, Rafa? Porque dependendo do Ibra, ninguém sabe o que pode acontecer nos próximos dias. Mas por enquanto, a novela do Ibra na Copa terminou. Tudo porque a Federação Sueca de Futebol, através de comunicado em seu site, afirmou que o jogador não será convocado para a Copa do Mundo da Rússia esse ano em 2018. Abre aspas. O não de Ibrahimovic para a seleção sueca continua. Zlatan já se recusou a atuar pela seleção nacional. E ele não mudou de ideia. Fecha aspas. Esse foi o comunicado no site da Federação da Suécia. Quem também confirmou a não ida de Ibrahimovic para a Copa foi o diretor da federação, Lars Hitch. Abre aspas. Conversei com Zlatan na terça-feira. Ele anunciou que não mudou de ideia sobre a seleção, colocando então ponto final nessas especulações, Thiago Rabelo. Ainda bem, né? Já tava chata essa história. Acho que você que pediu, né, pra Federação Sueca pra falar o não. Hoje o Evandro Gomes me cobrou aqui. Será que vocês não vão parar de falar do Ibrahimovic? Não, eu falei, não. Eu acredito que hoje colocamos um ponto final. Ponto final, Ibrahimovic está fora não, porque ele vai pra Copa, né? Sim. Ele só não vai como jogador. Vai mas ser um ele personagem. vai como um membro pelo patrocinador oficial, né, de cartões da Copa do Mundo. O Ibra vai, quem sabe ele não passa também pelos microfones da Sagres 730. Afinal, Ibra é uma estrela do futebol mundial. Ponto final nesse assunto, né, Thiago Arantes? Ou não? Finalmente, né? Tava na hora. Apesar de eu gostar muito do Ibra, de eu fazer uma campanha aqui para que ele fosse para a Copa do Mundo, essa indecisão, inclusive, acho que até prejudica a seleção da Suécia mesmo. Os caras ficam sem saber com quem vão poder contar. Os jogadores da Suécia têm uma certa resistência, porque o Ibrahimovic é um cara complicado, como se sabe, também aqui em Barcelona, inclusive pela passagem dele aqui. Então acho que dá um pouco de paz para a seleção da Suécia, eles podem trabalhar tranquilos. Suécia que está num grupinho complicado, né? Com Alemanha, México e Coreia do Sul. Grupo que, se a Suécia não jogar muito bem, é perigoso cair na primeira fase. Abraçando aqui alguns dos internautas que estão interagindo com a gente também através do Facebook. Abraçando o Claudiomiro Marques, está nos acompanhando direto de Cuiabá. Tudo de bom, valeu, Claudiomiro. Abraço também para o César Faria. César, obrigado, deixou o comentário aqui na nossa live, tudo de bom. Muito obrigado, faça sempre assim, faça como César, faça como o Claudiomiro. Claudomiro. Não erra o nome do homem. Claudomiro Marques, interagindo com a gente, faça sempre assim, mande o seu like, mande o seu comentário pra gente através do Facebook e também as suas mensagens aqui para o nosso WhatsApp, é o 984001757. Hoje, a nossa principal atração aqui no programa é, sem dúvidas, o quadro Vozes da Copa. E o Amarildo prometeu histórias de Nilton Santos e Mané Garrincha na primeira parte da entrevista para você, Thiago Rabelo. E é ele que vai contar essa história, né, Rafael? Afinal, ninguém melhor que contar uma história de quem presenciou tudo aquilo. E agora o Amarildo vai falar o dia que o Nilton Santos fez o pênalti naquela Copa do Mundo de 62, só que o Nilton Santos deu aquele passinho maroto. E aí naquilo ele conseguiu enganar a arbitragem e o Brasil escapou de mais um gol que poderia causar a eliminação brasileira ainda na primeira fase da Copa do Mundo de 62. Conta essa história aí, Amarildo. Foi uma coisa que vou te contar. Você botou a mão nos olhos assim e para ver o que aconteceu. Foi tão rápido, entendeu? Que o juiz não teve outra coisa, porque quando veio para perto do Nilton Santos, olhou para ele e estava fora com um pé e meio, entendeu? Fora da linha. Então ele olhou assim, aí botou a bola lá onde ele estava com o pé parado, porque ele fez o foul, então foi dentro da área. Então ele fez o foul, tocou para o chão e deu aquele pulinho imediato, não deu nem tempo do juiz chegar perto para ver, entendeu? Porque foi um pouco mais distante. Então ele ficou ali paradinho, deu um migué, entendeu? Ele ficou assim, olhando lá para cima, para não dar a ver que ele tinha medo que fosse pênalti. Já desmontou, entendeu? O pensamento do juiz. Isso aí também é uma experiência que eu não sei se o outro faria. No vestiário, depois ele comentou essa situação? Como que ele... Claro, mas nós vimos, não precisava comentar não, porque nós vimos. Nós que estávamos ali perto, entendeu? A gente via, porque
foi um falso, poderia até não ter sido, porque ali ele deu uma confirmação de que não seria, porque ele deu aquele passo rápido, foi tocar e retornar, entendeu? Sem que o juiz tivesse tempo de ver se foi ou não foi. O juiz chegou e viu que não era, que ele estava ali, então não tinha nem mesmo jeito de demonstrar se foi ou não foi. O negócio é que viu ele e estava fora da área. Está fora da área, deu falta fora da área. E aquele gol, se fosse gol, né? Se tivesse dado o pênalti o gol, praticamente eliminaria o Brasil, né? Ia ser 2-0. E aí que ia ser a coisa, mas felizmente foi tudo como Deus quis. Eu já vi um relato do Newton, ele falando que tremeu naquele dia, naquele momento, achando que o árbitro daria pênalti. Isso mesmo, justamente. Ele falou. Eu fiquei tremendo ali, eu fiquei parado esperando o juiz numa tensão, entendeu? Para ver o que queria fazer. E quando ele botou a bola ali, aí ele respirou profundamente. Sabe aquela respira de alívio, né? Então, foi uma coisa realmente, uma passagem também muito importante. E teve muito fato curioso, teve muito fato engraçado naquela Copa do Mundo, Amarildo? Olha, teve um que foi a expulsão do Mané, entendeu? Contra o Chile. E o jogador do chileno, o Mané pegou a bola no lateral, então começou a driblava um, driblava dois, e quando driblou esse jogador, que ele caiu de bumbum, entendeu? Para dentro do campo. Então ele passou ali para fazer a brincadeira, não? Passou assim e deu um cruzamento de pé na bunda dele. E o cara deu um mergulho, que aquilo ali nem mesmo uma formiga, entendeu? Sentia nada, mas ele fez de propósito. E o juiz estava ali perto. Quando viu esse salto assim no chão, ele pensou que fosse estado o Mané, que até agrediu ele com o pé, né? E foi expulso. Mas foi comprovado, entendeu? Que não foi o antes de mais nada, que ele estava fora do campo, ele fez assim de brincadeira, não foi? Depois viram na coisa que a verdade. Então, a federação lá não deu a expulsão, mas uma coisa que aconteceu, vamos dizer assim, inocentemente. As molecagens de Mané Garrincha. Ele fez mesmo de sacanagem, entendeu? Fazer uma levanta ou bunda suja, né? Aí deu assim de trivela, mas fez devagarinho. Esse cara se botou, se jogou, fez uma cena danada. E ele também fez uma molecagem com o Zagallo, né, na concentração. Queria que você contasse um pouco dessa história também, do travesseiro do Zagallo. O Mané tinha essa mania de tirar coisas do quarto dos amigos para fazer coisa, entendeu? Então, essa vez ele botou, não sei que foi uma obra de coisa, entendeu? Finta, debaixo do travesseiro do Zagallo. O Zagallo tomou um susto danado, entendeu? Aí todo mundo começou a rir, começou a gozar o Zagallo, né? Mas depois acabou tudo em risada. E ele fazia sempre essas coisas para dar alegria, né? Entendeu? No ambiente. Esse tipo de brincadeira é muito comum com o Mané Garrincha no dia a dia? Mas ele era brincadeira e jogar futebol. Ele não parava, qualquer coisa tinha que fazer a brincadeira até na mesa de almoço, de jantar, ele sempre fazia qualquer coisa para poder chatear, né, quem estava ao teu lado. Assim. Mas era coisa
tão inócua que o pessoal já ria. Tudo que ele fazia, todo mundo ria, quer dizer, que era já uma expectativa de coisa, o que ele ia fazer mais na frente. Era o nosso artista da risada. Aquela coisa de João também era... Vocês gostavam muito? Vocês davam muita risada com aquela coisa dele não se preocupar com o adversário do outro lado? Não, quem é o João hoje? Quem vai ser o... também ele queria... Ele não queria nem saber de nada. Porque o Mané, quem tinha que se preocupar, entendeu? Era o adversário. Ele entrava para jogar, para se divertir. E com aquele divertimento, com aquela maneira de jogar, entendeu? Os jogadores que ele tinha que matar, eles ficavam tremendo, eles tremiam, porque dificilmente ele encontrava um jogador para afrontar. Tinha sempre 2, 3, então tendo esses 2, 3, outros nossos, entendeu? Iam ficar sempre livres. Então isso aí também já era um trabalho que ele fazia fora de série, porque todas as vezes que ele pegava a bola pela direita, não tinha nunca um adversário, tinha 2 ou 3, então eu, o Vavá, ou o Didi, qualquer outro jogador jogado do outro lado, entendeu? Tinha sempre uma possibilidade de receber a bola livre, porque 2 ou 3 jogadores iam sempre marcar o Mané. Então isso também já era uma chave muito importante no nosso jogo da seleção. Amarildo, o Possesso, que trio, hein, Rafael? Nilton Santos, Amarildo e Mané Garrincha, grandes histórias. E o curioso é que essa história, ela não é tão falada nessa de 62. A história que a gente conhece é sempre como o Garrincha agredindo o jogador da Inglaterra, né, e sendo expulso. Mas não, o Amarildo conta que o Garrincha driblou tanto esse zagueiro que ele estava no chão, depois o Garrincha só deu aquele tapinha, um chutinho no bumbum, como ele diz, um chutinho no bumbum desse defensor, e o árbitro não viu, expulsou o Garrincha, mas depois eles conseguiram ainda fazer aquele efeito suspensivo, reverteram a suspensão no meio de uma Copa. No meio de uma Copa, e o Garrincha pôde jogar a final da Copa do Mundo. Mas essa história eu não sabia, que teria sido uma provocação, apenas um chutinho na bunda para provocar o adversário. Esse jogo na semifinal contra o Chile. Os anfitriões, né? Isso. O Brasil pegou na fase quartas de final a seleção da Inglaterra. E aí, conforme o Amarildo foi descrevendo os lances, e eu particularmente adoro história, eu rapidamente aqui já fui buscar nos arquivos aqui o que aconteceu. Vamos lá, às vezes uma entrevista assim fica um tanto quanto distante, mas vou tentar recriar aqui o contexto. 6 de junho de 1962, era a última partida da primeira fase da Copa do Mundo, o Brasil estava perdendo por 1-0. No meio do jogo, o atacante Henrique Colar, da Espanha, ele foi derrubado pelo Nilton Santos dentro da área. Só que o brasileiro fez? Deu 2 passos para trás, e aí vem o árbitro rapidamente, pum, marca a falta e não marca o pênalti. Sérgio Bustamante foi o árbitro da partida. Falta, não pênalti. Com isso, a Espanha perde a possibilidade de fazer o segundo gol no decorrer do jogo. Amarildo, que falou com você, Thiago, marca 2 gols. O Brasil vira para 2-1, se classifica para a fase quartas de final, bate a Inglaterra por 3-1, bate o Chile por 4-2 nesse jogo que o Garrincha foi expulso, e depois a CBF, junto à FIFA, consegue reverter a expulsão. O Brasil vai para a final, bate a Tchecoslováquia por 3-1, bate a seleção da Tchecoslováquia por 3-1, e aí o final vocês já sabem, 3-1, Brasil conquista o bicampeonato. Depois de Bellini, teve Mauro erguendo o troféu da seleção brasileira, o troféu Jules Rimet. E depois, em 1970, a seleção brasileira fatura pela terceira vez o troféu, leva ou traz para o Brasil, e aí depois o povo derrete a taça e você sabe o que aconteceu. E o Amarildo que faz um gol, né? Faz o gol e dá uma assistência nessa final, né? Tipo, pra ver a importância desse jogador, a importância do Amarildo na história do futebol brasileiro, principalmente na Copa de 62. O Pelé, que a gente fala, o Pelé é tricampeão, mas o Pelé é tricampeão por conta de Amarildo. Tava no elenco, né?
Ô, Thiago Arantes, aí na Espanha as pessoas falam, os mais saudosistas, eles falam desta eliminação da seleção da Espanha na Copa do Mundo de 1962. Eu aqui, na apresentação e ouvindo a entrevista feita pelo Thiago Rabelo, concedida pelo Amarildo, eu já viajei. Os espanhóis falam sobre isso ainda ou já é uma pedra no passado? Olha, Rafa, eles falam, sim, sempre nesse tom histórico, mas é curioso isso. Eu achava que essa derrota dos espanhóis para o Brasil fosse muito mais comentada aqui. Achava que fosse mais ou menos o que é a Copa de 78 para o Brasil, com aquela vitória da Argentina contra o Peru, sabe? Que é aquela coisa que até hoje não conseguem entender o que aconteceu, ou que acham que aconteceu alguma coisa além do futebol. Mas eu estava comentando isso outro dia, por coincidência, com um companheiro aqui. Ele fez uma reportagem uma vez sobre esse jogo, Tony Padilha, companheiro aqui de Barcelona, e ele entrevistou alguns dos jogadores daquela seleção da Espanha que ainda estavam vivos na época. Deve fazer uns 10 anos que ele fez essa reportagem. E todos os jogadores falaram para ele, olha, o Nilton Santos fez a falta, era para ser pênalti, ele deu o passo para fora mesmo. O Di Stéfano fez um gol de meia bicicleta que foi anulado por pé alto, que não era para ter sido anulado, mas não dá nem para reclamar, porque o Brasil jogou tão melhor aquele jogo que teria sido injusto se a Espanha tivesse ganhado. Isso os jogadores da Espanha falavam, né, sobre esse jogo. Então, existe uma lembrança muito grande desse jogo, principalmente para os jornalistas mais antigos, para os historiadores do futebol, mas não se lembra desse jogo como um jogo que a Espanha acha que foi roubada ou nada disso. Lembra-se desse jogo como um dos melhores jogos daquela Copa, como um encontro entre aquela geração espanhola, que era muito boa, que tinha muitos jogadores no Real Madrid, pentacampeão da Europa, e o Pelé, no caso o Pelé não estava, mas e a seleção do Pelé, né, com Garrincha, com Amarildo, com Nilton Santos, mas não se fala de roubo, não, se fala de um grandíssimo jogo de futebol. Inclusive, depois dessa conversa que eu tive, faz 2 dias, por pura coincidência, fiquei muito curioso para ver alguns melhores momentos, algum VT desse jogo, porque realmente foi uma das grandes partidas daquela Copa do Mundo de 62. E o tal do brasileiro, ele já tem essa característica, né? Porque o Nilton Santos dá os 2 passos e ergue as 2 mãos pra cima, tipo assim, não fiz nada. Muito legal realmente, esse é um vídeo que está disponível na internet, muito legal falar de Copa do Mundo e você ter a possibilidade de assistir esse tipo de lance. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Vitor Augusto, ele é filho do Coronel Geraldo, o Vitor Augusto que é também árbitro de futebol, o Coronel Geraldo também já foi árbitro assistente, galera nos dando o privilégio da audiência agora, através da nossa live, aqui no Facebook, através do nosso perfil da Sagres no Facebook, e você pode também acompanhar o programa no portal sagresonline.com.br. Quem está ao vivo aqui também, ou melhor, quem está nos assistindo ao vivo é a Natasha Freitas. Então, em homenagem a ela, qual que é a enquete do dia? Vamos colocar a irmãzinha dela na tela. Família prestigiando, né, Rafa? Tem que prestigiar. A enquete, Rafa, no Twitter, @sagres730, com a seguinte pergunta: qual destes treinadores tem o melhor trabalho à frente de sua seleção? Tite, Joaquim Love, Oscar Tabares ou Lopetegui? Neste momento, Rafa, Tite e Joaquim Love empatados com 45% cada um. Abraçando também a Jenny Costa, o meu primo, eu fui falar de família, meu primo Jean Bessa está nos assistindo neste momento, a Letícia Martins, o Marcos Fegali, a galera nos dando o privilégio da audiência, você também pode interagir com a gente através do Facebook. Arthur Barcelos, direto da Irlanda, acabou de entrar na live aqui, ó. O Marabá, grande abraço, valeu, tudo de bom, Marabá, você pode interagir através desse recurso, através da internet aqui, através do Facebook ou também através do WhatsApp 984001757 e a partir de agora é assim, o ideal da Sagres 730, integrar os meios, ser um veículo multimeios, onde você consegue nos ouvir através aqui do tradicional AM 730, você consegue nos assistir através da rede mundial de computadores e principalmente você pode participar, você pode interagir também. A seguir, tem muito mais a caminho da Copa, aqui na Rádio Sagres, um novo jeito de fazer futebol.
Você está ouvindo A Caminho da Copa. Mais um golaço da sua Sagres. A melhor estratégia para novos resultados é pensar diferente, principalmente quando o assunto é negócio. Contrate a Voit Consultoria. Temos profissionais especialistas em diagnósticos, análise e propostas de melhorias. E o principal, não ficamos só apontando as falhas, propomos soluções e participamos da mudança. Voit Consultoria. Seu resultado é nosso negócio. E o seu problema, qual é? Ligue e resolva com a gente. 3093-3323. A Manco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha, com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. A Manco! Em tom maior. Sagres. A Caminho da Copa. Vem com a gente. Rádio Sagres. Caminho da Copa aqui pela Rádio Sagres 730, em contagem regressiva, faltam 49 dias para a Copa do Mundo, para o Mundial Rússia 2018, e você é nosso convidado mais que especial nessa empreitada. A Sagres vai estar presente em Moscou, onde será o nosso quartel-general. Estaremos no IBC, onde as principais informações, os principais fatos acontecem. Estaremos no IBC, estaremos também nos locais onde a seleção brasileira vai passar, em Rostov. Dia 17 tem Brasil e Suíça, lá em Rostov, é o primeiro jogo da seleção brasileira. Depois, dia 22, estaremos em São Petersburgo, com a seleção brasileira em campo, também nesta tradicional cidade lá do leste europeu. E depois voltamos para Moscou, no último jogo do Brasil, lá na cidade de Moscou, na capital da Rússia, no estádio do Spartak. E já que falamos tanto de seleção brasileira, é hora de destacarmos a amarelinha. O ídolo Wellington Campos está pedindo passagem. Agora na Sagres. Nossa seleção. Wellington Campos. Muito boa tarde, meu querido Rafael Bessa. Alô, amigos da Rádio Sagres 730, Caminho da Copa. Pois é, deixa eu trazer aqui o técnico Abel Braga do Fluminense, falando sobre Marcelo, lateral esquerdo titular do técnico Tite na seleção brasileira e um dos ídolos atuais do time do Real, ele que chegou à equipe madrilenha para substituir Roberto Carlos e faz com muita galhardia esta substituição. E Abel Braga não poupa elogios para este jogador. Tinha certeza absoluta que seria um grande jogador. E gozado que esse lado descontraído que ele tem fora do campo, ele tem dentro do campo, ele tem muita personalidade. Então, sabia que ele iria vencer no futebol. Eu não poderia imaginar que como um lateral esquerdo poderia se tornar um símbolo. Não estou te falando só ídolo, não, um símbolo do Real Madrid. Eu acho que o Real tem sorte, né, cara? Foi o Roberto Carlos, agora é o Marcelo. Tu vê que quantas vezes já foi capitão da equipe. É inacreditável a adoração da torcida. Eu estive em Madrid com ele aí ano passado, não, ano retrasado. É inacreditável. É inacreditável. E o carisma, né, essa empatia que ele conseguiu criar, aquela maneira irreverente, aquele cabelo dele feio pra caramba, mas sempre com aquele sorriso no rosto. É um cara que isso eu não esperava. Ia dar o salto, que ia ser um grande jogador, que ia para a seleção, mas o cara sendo lateral esquerdo, ídolo de um clube. E a coincidência, né? Já ter tido um lateral esquerdo que foi ídolo também, né? Que era o Roberto. Eu adoro ele. A gente troca mensagem até hoje, sabe? E é um cara que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande. Quem foi mais importante para ele na carreira dele foi ele mesmo, né? A gente procurou passar alguma coisa daquilo que a gente sabe, mas ele conseguiu isso por mérito, por mérito próprio.
Antes a gente falava assim, pô, Marcelo só apoia, né? Marcelo hoje apoia, marca, faz gol, defende. Uma preocupação, sabe o que é você jogar contra um time que já tem aquele diferencial que o Madrid tem, e você ainda tem que ter uma preocupação com o lateral esquerdo, cara. Aí tu fala o que tu vai fazer com o Cristiano Ronaldo, com o Isco, é muito complicado, entendeu? Benzema. E além disso, tu tem que ser lateral esquerdo, tu tem que saber que tem que fechar aquele lado, porque aquele lado, aquele corredor parece que é dele, comprou aqueles metros quadrados, e ele ocupa aquilo com toda uma naturalidade muito grande, um condicionamento físico espetacular, né? Então, acho que foi mérito dele, mas com certeza trabalhou, né? Trabalhou, e você não chega como estrangeiro num clube como o Real Madrid, vira capitão, vira símbolo, porque tem que estar fazendo muita coisa boa. Aí a presença do técnico Abel Braga, caminho da Copa, enchendo a bola dele, Marcelo, lateral esquerdo da equipe do Real Madrid. A imprensa internacional noticia que o Brasil pode jogar com os Estados Unidos e México após a Copa do Mundo no mês de setembro. São datas da FIFA. Tá certo, Bessa? Tá certo, valeu demais, obrigado, ídolo Wellington Campos. Trazendo alguns números aqui do Marcelo na seleção brasileira, que foi o tema da entrevista do técnico Abel Braga. São 53 jogos, achei pouco. 53 jogos, mas aí os meninos aqui, o Thiago, mas a Natália já me lembraram que ele passou um período de apagão com o Dunga, né? O Dunga não convocava o Marcelo. E 6 gols marcados, o lateral do Real Madrid, cara consolidado. Como outro detalhe desses jogadores que recentemente estão sendo convocados pelo técnico Tite, o que mais tem jogos é o Daniel Alves, com 108 jogos com a camisa da seleção brasileira, 7 gols marcados. Daniel, que é o terceiro jogador com mais jogos pela seleção, né? Está atrás só do Tafarel e do Cafu. Nossa. Ô, Thiago Arantes, o Marcelo aí na Espanha é um cara que a gente pode falar o seguinte: tá mais do que consolidado, ele é um cara idolatrado desse time do Real. Ele é uma das grandes estrelas desse time galáctico aí do Real Madrid? Nenhuma dúvida, viu, Rafa? É um dos grandes ídolos, sim. Quando se fala em grandes jogadores do Real Madrid atual, se você pedir para um torcedor do Real Madrid falar os 3 jogadores favoritos dele, muito possivelmente ele vai falar o nome do Marcelo, porque é um grandíssimo lateral. O próprio Abel falava que no começo tinha muito isso de atacar bem e não defender tão bem. Foi uma coisa que ele melhorou ao longo do tempo. Tem uma fidelidade ao Real Madrid muito grande, luta muito nos jogos, né, que é algo que a torcida do Real Madrid valoriza muito. E aqui começa, para você ter uma ideia do tamanho do Marcelo no Real Madrid, existe já o debate entre os torcedores do Real Madrid e a imprensa espanhola se o Marcelo está no mesmo nível ou um nível acima do Roberto Carlos, que é Deus em Madrid. Então aí você vê o nível ao que o Marcelo chegou. A torcida do Real Madrid considera o Marcelo o melhor lateral do mundo. Eu tô com eles nessa. E a torcida do Barcelona, máximo rival do Real Madrid, se você perguntar, obviamente eles vão falar que o melhor lateral do mundo é o Jordi Alba, mas se fizer um ranking dos 5 primeiros, certamente muitos torcedores do Barcelona também colocam o Marcelo nessa lista. Eu tenho vários companheiros aqui da imprensa que são torcedores do Barcelona, como vários jornalistas que trabalham por aqui, e sempre se referem ao Marcelo com muita reverência, né? Que é um dos grandes laterais do mundo, é um dos grandes jogadores do Real Madrid e caminha para se tornar talvez o brasileiro mais importante da história do Real Madrid, um título que hoje pertence a Roberto Carlos. O Abel Braga falou dessa característica do Marcelo de atacar. Eu me lembro de um jogo que o Marcelo, ainda quando era jogador do Fluminense, fez contra o Vila Nova pela Copa do Brasil de 2006 e ele marcou um dos gols. Vila Nova e Fluminense empataram por 2-2, Copa do Brasil de 2006. Busquei aqui a ficha, 12 de abril de 2006, estádio Serra Dourada, Vila Nova e Fluminense, e o Marcelo ali, ele já atacava bastante, não era só um lateral esquerdo.
Quem era o goleiro do Vila Nova que teve a honra de tomar um gol do Marcelo, hein, Rafa? Foi o Vinícius, menino revelado na base do Vila Nova. Vamos seguir aqui com o A Caminho da Copa. Aproveita que você já pegou o microfone, qual que é a enquete e a parcial, Nath? Enquete: qual destes treinadores tem o melhor trabalho à frente de sua seleção? Tite, Joaquim Löw, Oscar Tabares ou Lopetegui? Quem quiser votar é só acessar o @sagre730 no Twitter. Neste momento ainda continua o empate entre Tite e Joaquim Löw com 45%. Aproveitando que falamos também do Marcelo, a gente já entra aqui na Liga dos Campeões da Europa. Ontem o Real Madrid do Marcelo, jogando em Munique, enfrentou o Bayern e o Real venceu. Partida de ida, fase semifinal. O time alemão até que saiu na frente com um gol do Kimmich, mas sofreu a virada com um golaço dele, do Marcelo, e um do jovem Asensio, promessa do futebol espanhol. Nath. Com o resultado, o Real Madrid precisa de um empate em casa na próxima terça-feira, dia 1º, para ficar com a vaga para a final. O Bayern, por sua vez, terá de vencer por 2 gols de diferença ou por um gol, caso marque mais de 2 vezes lá no Santiago Bernabéu. Lembrando que no outro confronto, na terça-feira, o Liverpool venceu a Roma por 5-2. Terça-feira, dia 1º de maio, Real e Bayern. Na quarta-feira, dia 2 de maio, Roma e Liverpool. A caminho da Copa, atualizando também as notícias do futebol internacional, porque lá estão as estrelas da Copa do Mundo. E por falar em estrela, você está com uma e vamos concluir o Vozes da Copa, Thiago Rabelo. Agora, o último trecho, vamos lembrar que esse material daqui a pouco vai estar no sagresonline.com.br, então quem quiser conferir a entrevista na íntegra, 35 minutos com o Amarildo, pode passar lá, tem muita coisa boa, tem muita história, tem Neymar, tem mais história de 62, e nessa parte final, o Amarildo vai falar sobre a Copa de 2014. Ele que antes do Mundial, em um evento da FIFA de melhor do mundo, ele foi homenageado e deu um discurso muito forte, falando que o Brasil não deveria entrar nesse clima de oba-oba de já ganhou. E o Amarildo fala, se a gente tivesse ouvido ele, talvez o Brasil tivesse tomado um fim diferente do 7-1. Olha, eu não digo que teria, entendeu? Mas eu acredito que foi um comportamento não adequado para uma seleção como o Brasil. Essas coisas não devem nem passar pela cabeça, entendeu, do jogador. Deve ter uma concentração máxima, porque futebol brasileiro é um futebol mais visado. Então você tem que entrar em campo sabendo que a população, quando você jogar fora de casa, é tudo contra. Então, se você der importância a todas essas coisas, aí você vai perder a cabeça e vai acabar, vamos dizer assim, transformando o nosso futebol em guerra. Então, isso aí não é verdade, porque nós nunca procuramos, vamos dizer assim, ir de encontro àquilo que o adversário fazia para nos deixar nervosos. Então, isso aí é uma coisa que eles faziam para que nós perdêssemos a nossa qualidade e entrássemos no jogo deles. Isso aí não acontecia porque nós já estávamos preparados para isso. Você que brilhou, que marcou história na seleção brasileira, que levantou a seleção, como que você viu o 7-1, que já é algo oposto, já é uma seleção que afunda o Brasil, como que você viu o 7-1? Isso aí é um pesadelo, não é um sonho, é um pesadelo. Porque nenhum brasileiro, entendeu? Ou nenhuma pessoa nesse mundo, seleções que estavam disputando fora, nunca pensaria que o Brasil pudesse levar uma chuva de gol, entendeu? No campeonato mundial. Quer dizer, que foram jogadores que tremeram do primeiro ao último minuto. E isso foi aquilo que aconteceu no Mundial aqui no Brasil, e foi uma coisa também que nunca vai passar, entendeu? Na nossa mente. A coisa de 50, esse aqui ainda pior, entendeu? E esperamos que seja a última, única depressão de futebol que o Brasil possa ter afrontado. Ótimo. Para 2018, aposta no Brasil, Amarildo? Claro. Isso aí é uma coisa que nós brasileiros temos que ter sempre confiança, porque
Se o Brasil jogar o futebol que eles sabem, se o Brasil tiver realmente essa gana de reaver aquela moral, entendeu, de Copa do Mundo, tem que agora é o momento de poder apagar, entendeu, aquele erro passado e dar um troco ao povo brasileiro de vitória. Amarildo, possesso, último trecho da entrevista. Amarildo, frases fortes, né? Pesadelo do 7-1. Para quem viveu na seleção, acho que aquela Copa foi um terror mesmo, né? O pessoal ficou muito muito sentido, muito agoniado em ver o Brasil tomar 7 gols e não ter uma reação. Você se lembra do Rivelino também, num Vozes da Copa com você? Acho que ele falou a mesma frase, né? Foi um terror, um pesadelo. Então, acho que é muito forte aquele jogo para quem fez história com a seleção brasileira e vê o pessoal arranhando essa história. Na bucha aqui, Thiago Rabelo, quem que seria o Amarildo? Dá um problema na Rússia e o Neymar machuca. Eu tava até lembrando, eu fiz essa pergunta pro Amarildo. Eu falo, Amarildo, e se o Neymar machucar, tem algum Amarildo? Ele dá uma risada, ele pensa, não tem nenhum Amarildo, ninguém vai poder substituir o Neymar porque ele é o nosso craque. E esse material pode conferir, daqui a pouco vai estar no sagresonline.com.br. Na bucha, Thiago Arantes, aí direto de Barcelona, temos algum Neymar? Amarildo. Algum Amarildo? Perdão, algum substituto para o Neymar, algum Amarildo, isso? Acho que no mesmo nível do Neymar, não, né? Mas tem o Douglas Costa, que pode entrar bem, tem o Firmino, que pode surpreender também. Acho que a seleção tem boas alternativas. No mesmo nível do Amarildo para substituir o Pelé, talvez não, mas o Amarildo ninguém esperava também que ele fizesse o que fez em 62. De repente, se o Neymar tiver algum problema de suspensão, alguma lesão, alguma coisa, pode aparecer aí um Firmino, um Douglas Costa e ser esse Amarildo da seleção brasileira na Copa agora de 2014. Tomara que 2018, quer dizer, 2014 não, 2014 vamos esquecer, né? Vamos. 2018 e tomara que a gente não precise de nenhum Amarildo, que o nosso Amarildo esteja entre os 11. Abraçando aqui o Zequete Melo, que está nesse momento também conectado com a gente. Abraçando o PV, o Paulo Vitor, conectado no Facebook, assistindo aqui o A Caminho da Copa. Um abraço para você que está no AM 730. Também a gente fecha o programa hoje com aquele quadro que traz as sensações que a Copa do Mundo causa nas pessoas. Meu Momento Copa. Que é o Tatola. Eu sou apresentador do Encrenca lá na Rede TV e também da 89 FM, a Rádio Rock de São Paulo. E o meu momento na Copa, cara, eu vou te falar. 1970, eu tinha 7 anos, cara. E meu pai ouvindo a Copa do Mundo por um rádio de pilha grande que ele botava na orelha, assim. E aquilo me marcou muito. Logo no início, eu vi aquela vontade, as pessoas torcendo muito. Então, me marcou muito aquela final de Copa, com o Pelé fazendo gol. Pô, Carlos Alberto arrebentando com o jogo. Então, aquilo me marcou muito. Daí pra frente, eu nunca mais deixei de ver. Eu tinha 7 anos, 74 eu lembro como se fosse agora, sabe? Assim, Brasil lá na Alemanha, aquela história do Rivelino, me marcou muito. 78, o Chicão na Argentina. E por aí vai, 82, 86, 82 a seleção mais legal do mundo. Mas o que me marcou de verdade foi a Copa de 70, ouvindo pelo rádio. Isso aí, nunca mais. Eu adoro Copa do Mundo e eu acho que todo mundo no Brasil adora a Copa do Mundo, tá bom? Grande beijo, sucesso, meu camarada! Valeu demais, obrigado, Tatola. Ele é apresentador do programa Encrenca, da Rede TV e também da Rádio Rock. Rádio que faz muito sucesso na capital paulista. Vamos fechar o programa, Natália Freitas, com a enquete. Como terminamos? Terminamos, Rafa. A enquete está no Twitter, @sagre730. Enquete que tinha a seguinte pergunta: qual destes treinadores tem o melhor trabalho à frente de sua seleção? Terminamos empatados. Pela primeira vez no Caminho da Copa, temos um empate na enquete. Tite e Joaquim Ló terminam com 45%. Rafa? Valeu então, obrigado, Natália Freitas. Um abraço, viu, Thiago Rabelo? Valeu, abraço e até amanhã no A Caminho da Copa. Estamos a caminho da Copa, tudo de bom, Thiago Arantes? Um abraço, Rafa, até amanhã. Até amanhã, fechamos mais uma edição desse programa que está a caminho da Rússia em 2018, Mundial da FIFA, contagem regressiva. Faltam 49 dias.
Tá chegando, minha gente, a Sagres 730 está a caminho da Copa. A reprise desta edição do programa você ouve às 8 ou no momento em que você quiser, através do nosso podcast no sagresonline.com.br. Muito obrigado a você pela sua atenção, pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. Tchau.